Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Dona Maria Elisa Carqueja, Seara Cardoso Pérez e demais familiares, senhores autarcas, autoridades, senhoras e senhores. Oliveira das Meias presta hoje homenagem a um dos seus mais diletos filhos. Um filho que amou e serviu devotadamente a sua pátria e que, guindado alto pelos seus talentos, jamais esqueceu a terra que lhe foi berço, a terra onde quis regressar para sempre, abdicando na sua conhecida modéstia do burilado granito do jazigo de família para baixar à humilde sepultura rasa, talvez porque aí sentiria mais perto dos seus conterrâneos, mais reconfortante o seu aconchego. A mesma modéstia que o levou, ao longo da vida, a recusar lugares na governação do país, títulos e condecorações. Naturalmente que a dimensão da figura de Bento Carqueja não cabe no espaço desta evocação que muito honrosamente me confiaram. Bento Carqueja foi mestre eminente, foi pedagogo, foi jornalista, foi economista, foi cientista, foi escritor, foi um estudioso viajante, acima de tudo um homem solidário, um homem de causas, um exemplo de caráter e de coerência. Em Oliveira das Meias tudo tem a presença protetora do seu prestígio e do seu bairrismo. Com ele fomos pioneiros no ensino técnico, sem o qual não seríamos o que somos. Bento Carqueja esteve na Fundação dos Bombeiros e com a Comissão Patriótica na Odisseia de La Salette. Trouxe-nos o abastecimento de água. Tornou possível a redação e a publicação nos jornais. Mais um sem número de sonhos que tornou realidade. Eu não sei quantos dos presentes de hoje estiveram aqui há precisamente 50 anos, quando, num domingo soalheiro, foi descerrado este busto, saído das mãos engenhosas do consagrado mestre Henrique Moreira. Naturalmente, muito poucos, porque as avaras leis da vida e da morte assim o impuseram. Eu tenho o privilégio de estar incluído nesse escasso número e posso recordar, porque testemunhei, o entusiasmo com que o Dr. Artur Barbosa, chegado à governação do Conselho escassos meses antes, se empenhou no esforço de assinalar dignamente o centenário de Bento Carqueja, assim como recordo a multidão de viveirenses que aqui se quis associar. Recuando no tempo, talvez que a primeira homenagem de Oliveira das Meias a Bento Carqueja tenha acontecido em 1904, 4 anos antes de assumir a direção efetiva do Comércio do Porto, mas já com responsabilidades acrescidas. Em 2 de junho, o jornal festejava solenemente as bodas de ouro. Foi um acontecimento na cidade de Porto, consoante o atestam as publicações da época, que nos falam da presença das mais gradas figuras da cidade e também do Conde de Passos Vieira, representante pessoal do Rei Dom Carlos. As principais ruas daquela cidade, onde tocaram várias filarmónicas, foram engalanadas. Talvez de transcrever aqui uma passagem da homilia do Bispo Dom António Barroso, no solene Tedeum celebrado na sede do Porto. Dirigindo-se aos jornalistas, alertou o prelado: na rapidez com que tantas vezes é mistério escrever para o jornal, nem sempre há o tempo indispensável para a concentração de espírito, que tão apreciável se nos representa. Mas o que sempre há, pode haver e tem que haver, é o propósito bem formado para se não conspurcar a pureza da missão que se desempenha. Assim norteado, estamos certos que o jornalista não faltará ao que deve a si e ao que deve à sociedade. Uma mensagem ainda atual, passado mais de um século. Querendo associar-se ao acontecimento, o nosso executivo
Executivo Camarário reuniu extraordinariamente nesta casa, no dia 1 de junho de 1904, tendo como ponto único da agenda a celebração da efeméride. Da ata da sessão extrai os seguintes parágrafos. Pelo Sr. Presidente foi dito que se acham reunidos em sessão para testemunharem aos ilustres proprietários do comércio de Porto o apreço e consideração em que se compartilha nesta vila da glorificação deste benemérito jornal, cujos saudosos fundadores tão perto se ligam com a história desta vila e de cujos proprietários um é seu filho, com honra para todos nós. Tantos são os títulos porque o tem sabido tornar notável. A Câmara resolve acompanhar em espírito tão justa como solene comemoração, fazendo exarar nas suas atas a expressão do seu júbilo. A mais dolorosa homenagem do Rebelo das Meias aconteceu quando o seu falecimento, ocorrido em 2 de agosto de 1935. Em São João da Madeira, apesar de já então um conselho independente, o comércio cerrou as portas à passagem do cortejo fúnebre vindo de Porto. Uma multidão aguardava o féretro junto à nossa matriz de São Miguel. De Palmas vieram todos, e foi aos ombros do Paralhos da fábrica de papel Bocaima que a urna subiu o esquadrório da igreja. Findas as cerimónias, formou-se o extenso cortejo até o cemitério. Junto à escola, que foi obra sua, perfilados, professores e alunos curvaram-se respeitosamente. Talvez nunca Oliveira das Meias tenha reunido, dentro das suas fronteiras, tantas e tão representativas figuras da vida nacional, nomeadamente vultos das letras, do jornalismo e das ciências. No cemitério, o panegírico esteve a cargo do professor Dr. Mendes Correia, colega do extinto na Universidade de Porto e na Academia das Ciências, seguindo-se no uso da palavra o Dr. Albino Reis, o Dr. Rui Silva Lino, o Dr. Manuel Amador Valente, o Dr. Arão Lacerda pelo Comércio de Porto, finalizando Marcos da Cunha em nome dos profissionais da imprensa. Faceta do nosso conterrâneo, talvez por vezes um pouco esquecida, é da sua paixão pela agricultura, uma chama que levou o Comércio de Porto a publicar durante vários anos o suplemento semanal do Lavrador, bem como uma coleção de livros simples, mas de grande utilidade, como, por exemplo, o Manual do Enxertador, o Manual do Podador, etc. Fez sair dos prelos em 1901 o livro Futuro de Portugal, em que preconizava a vantagem do ensino elementar e prático dos modernos processos agrícolas em contacto com o lavrador, o qual, em seu entender, apenas poderia ser utilmente ministrado por meio de escolas móveis agrícolas. Diz-se-á que a antevisão, mais de um século antes, da formação profissional de hoje. Foi o suficiente para que um benemérito portuense residente em Manaus viesse propor a Bento Carqueja a criação de uma dessas escolas móveis. A proposta foi aceita e o financiador da primeira escola móvel agrícola em Portugal quis que a ela se desse o nome da falecida esposa, Maria Cristina, mas que se guardasse em sigilo o seu nome, que apenas seria revelado após a morte. Um segredo mantido até se receber, em novembro de 23, a notícia de falecimento no Brasil do abastado comerciante José Cláudio Mesquita, aquele que foi o grande mecenas da agricultura portuguesa, pois que, para além do financiamento das primeiras escolas móveis agrícolas, custeara, durante os 6 anos iniciais, a publicação do suplemento Lavrador. A Escola Móvel Agrícola Conde de Sucena, em Oliveira das Meias, subsidiada por aquele benemérito de Águeda, abriu no dia 12 de novembro de 1905 e teve por palco o de há muito desaparecido Teatro Oliveirense, na Feira de Jones. Casa repleta, sentando-se na mesa de honra e presidindo o nosso conterrâneo Dom Manuel Correia Bastos Pina, bispo de Coimbra, também ele um apaixonado pela atividade agrícola, ensaiando culturas várias em carroça.
À direita sentou-se o benemérito e patrocinador Conde Sucena, que custeou o curso. À esquerda o Dr. Francisco Correia de Lemos, empossado semanas antes por juiz da comarca. A título de curiosidade, dir-vos-ei que no curso desta cerimónia, Dom Manuel Correia de Bastos Pina entregou ao juiz da comarca, em potência de 5.000 reis, pedindo-lhe que os distribuísse pelos presos da nossa cadeia, que então, como só os mais velhos recordamos, habitavam em miseráveis enxergas os baixos deste espaço do concelho. A oração de sapiência coube ao Dr. Bento Carqueja, no verdor dos seus 45 anos, principiando por uma saudação às belezas naturais da terra que se acostumara a amar e na qual passaram os melhores dias da infância, e onde conservava, disse, restos diante dos quais se não curva, sem que sinta vibrar no coração as fibras de uma grande saudade. Entrando no tema que se propusera abordar, verberou asperamente o abandono a que os sucessivos governos tinham conduzido à agricultura, adiantando profeticamente que, a prosseguir nessa atitude, a ruína seria inevitável, demorando-se ainda na explanação das razões por que entendia Portugal ter descurado esta forma da riqueza. Um alerta verdadeiramente profético que ninguém ouviu até os dias de hoje. A Escola Móvel Agrícola Maria Cristina funcionou durante várias semanas em Ribeiro das Meias, repartindo-se por sessões teóricas e práticas confiadas a técnicos vindos, na sua grande maioria, de Porto e de Coimbra. Na nossa provinciana vila de então, algumas aulas sobre técnicas da poda decorreram nas ramadas de António José da Silva Guimarães e uma família tradicional do Rio das Meias. Nas propriedades de Francisco Alegria, outra família ribeirense, realizaram-se exames de videiras e laranjeiras, indicando as adubações químicas e os tratamentos mais aconselháveis. As videiras de Lourenço Osório, outra referência, foram utilizadas para reconhecimento e tratamento da terrível filoxera. Mas as aulas saíram também da vila. O combate à cochonilha foi ensaiado nas propriedades de Manuel Ferreira, em Couto Coquejantes. Seguindo a opinião dos que, em Serrurico de Basto, têm estudado a vida do seu conterrâneo Francisco Soares Basto, estas escolas móveis podem ter, de algum modo, determinadas disposições testamentárias do grande benemérito, de que fomos grandes beneficiários. Dizem eles que em 27 de janeiro de 1927, Soares Basto assistiu à inauguração e depois ao funcionamento da 16ª Escola Móvel Agrícola em Serrurico de Basto. E talvez que, agradavelmente surpreendido com o que observara, tudo tenha acentuado mais a sua relação de amizade e admiração por Bento Carqueja, levando, menos de meio ano depois, a redigir as suas disposições finais, nomeando o testamenteiro o Jornal do Comércio de Porto. Algo esquecido está ainda o interesse que a Bento Carqueja mereceu o caminho de ferro e o ardor com que lutou para que por aqui passasse. Já em 1881, no entusiasmo dos seus 21 anos, escreveu: é necessário estabelecer um caminho de ferro interior, onde riquíssimas regiões agrícolas encontrem pronta, cómoda e barata expedição para os seus produtos. Assim, propomos que o términus interior do caminho de ferro seja na capital da província de Beira Alta, Viseu, e marcamos-lhe para términos no litoral a cidade de Porto. Entre estes dois pontos extremos, fazemos passar a linha pelo Val de Câmara e, próximo da nossa vila, encaminhá-la para o norte, não adotando, por conseguinte, as ideias já apresentadas de fazer terminar a linha em Aveiro ou em Avar. De Câmara para cá encontra-se o verdadeiro terreno cultivado, o verdadeiro solo produtor em que o esforço do braço humano é compensado pelas benesses da terra. Além da atividade agrícola, há atividade em outro ramo da indústria.
à aglomeração de numerosos braços que se permutam na prestação do seu trabalho valiosíssimo. A linha poderia vir terminar ao VAR, facilitando-se e encurtando-se assim o traçado, mas temos como ponto assente na construção das linhas férreas que o seu término, para ser verdadeiramente útil, deve estar fixado em um ponto onde as mercadorias possam ter imediata saída para o comércio em larga escala, para a exportação, enfim, para tudo. E para se conseguir um tão sensato desideratum, parece-nos não podemos apontar melhor ponto que a cidade de Porto. Aveiro, por certo, que não poderá desempenhar esse importantíssimo papel, porque lhe escasseia uma barra em condições. Como se observa pelo mapa que acompanha este artigo, dizia Bento Carqueja, propomos que o ponto mais próximo desta vila em que a linha passe seja Mosteiró, povoação situada a cerca de quilómetros daqui. Por esta forma, encurtar-se-ia consideravelmente a comunicação acelerada entre Oliveira das Meias e o Porto, como passaremos a demonstrar pela seguinte nota. E acrescentava os números. De Oliveira ao Ovar, 12 km. De Ovar ao Porto, 51. Um total de 63. Por outro lado, de Oliveira a Mosteiró, 7 km. De Mosteiró ao Porto, 27. Um total de 34. Vê-se, portanto, que entre Oliveira e Porto há um percurso de 29 km para menos. Oxalá as humilíssimas considerações que exaramos sirva de incentivo para trabalhos de maior pulso. Sirvam para despertar a voz do povo, que é sempre a mais sincera e a que traduz na sua verdadeira significação o modo de apreciar os interesses nacionais. Muito mais tarde, já o itinerário da linha de voo estava praticamente assente, a obra adjudicada e por qual Bento Carqueja muito lutou, voltaria ao assunto escrevendo: uma sociedade organizada na Bélgica está disposta a construir em Portugal 500 km, pelo menos, de via férrea de um sistema de construção simples e com um caráter local e popular. O representante desta sociedade fez já o pedido de concessão e inclui no dito pedido a linha férrea de Castelo de Paiva por Oliveira das Meias ao Ovar. Como se vê, esta linha férrea terá o seu entroncamento nesta vila com a linha férrea de Valdepoua, abrindo assim comunicações com o Val de Câmara e o Val da Arouca e com a linha da Companhia Real em Ovar. E também, se a linha deve ter um prolongamento para a Praia de Flodouro e com a Ria de Aveiro por uma estação no Carregal. Do Val da Arouca e do Val de Câmara saem os excelentes vinhos verdes para este concelho para Ovar, vindo assim a nova vila abrir uma saída mais fácil, não só para estes pontos, como também para novos centros de consumo. A nova linha trará um aumento de concorrência de banhistas à Praia de Flodouro, facilitando e tornando baratos os transportes. A cal, a terra e o sal, que até Arouca são conduzidos para os 3 concelhos. Em carros de bois, terão um transporte fácil por via férrea, tendo no Carregal um lugar cómodo para embarque e desembarque de mercadorias conduzidas por a ria. Sabe-se que todos estes projetos não passaram de um sonho, mas demonstram a atenção, o denodo e os esforços do conterrâneo que hoje evocamos. Senhoras e senhores, por razões sucessórias, o comércio de Porto foi deixado em testamento a Bento Sousa Carqueja, que, como escreveu Pinheiro Torres, foi o verdadeiro impulsionador da sua modernização. A ele coube levar o jornal para a zona mais estratégica da cidade, na Avenida dos Aliados. Foi sob a sua ação que o Distrito Portuense adquiriu a sua versão mais moderna e que o jornal se tornou um projeto empresarial de sucesso. Mas manteve algumas das tradições que o acompanharam desde a sua fundação, nomeadamente a defesa de determinados valores como o progresso e a pedagogia e obviamente, os interesses do povo, pelo que este jornal
faz parte integrante da alma cidade, sendo uma instituição portuense. É conservador, sem contudo deixar de apoiar tudo que a revolução do ato em marcha tem de justo e tem de criterioso. Oliveira das Meias deve tudo a este jornal. Quem vem desses tempos sabe que há 50 ou 60 anos entre nós não se dizia comprar o jornal, mas antes comprar comércio. O jornal que foi efetivamente a grande paixão do Bento Carqueja. Diz-se que o primeiro trabalho publicado por si, dirigido às nossas terras, terá sido a inauguração em Couto de Cocujens, a 7 de setembro de 1876, do então Asilo Andarinha, hoje reconvertido na Fundação Condessa de Penha Longa, perpetuando o nome da fundadora. Bento Carqueja não completara ainda 16 anos. Na publicação, que em 1924 assinalou os 70 anos de vida do jornal, Bento Carqueja terminava deste modo o seu prefácio: morrerei contente se conseguir deixar a grande obra jornalística por mim herdada, tão pura nos seus processos, tão elevantada nas suas aspirações, tão vinculada ao bem da minha pátria, como a recebi dos seus fundadores e como tenho procurado conservá-lo, querida joia da família. Sabe-se que, decorridos 11 anos, o desejo de Bento Carqueja estava cumprido. Por certo, pôde morrer contente, quando a morte o surpreendeu a 2 de agosto de 1985, na sua casa da Foz do Douro. O mestre do Porto vivia momentos de apogeu, malgrado os condicionalismos da época, com uma censura atroz. O sucessor Fortunato Seara Cardoso lutou até ao limite das suas forças, todos o reconhecem. Mas os tempos eram difíceis. E tudo se tornaria mais difícil ainda com a morte demasiado precoce de Manuel Filipe Carqueja Seara Cardoso, então subdiretor, onde muitos viam promissoramente os genes do avô. Tudo se conjugou para a venda do jornal em 1973. Após um período de esplendor que o futuro diria mais aparente que real, o jornal entrou em degradação e a morte viria em 2005. A imprensa ficava mais pobre, Portugal também. Oliveira das Meias talvez mais que todos. Para nós, oliveirenses, será minimamente consolador saber que o valioso e histórico arquivo de Mestre do Porto se encontra são e salvo à guarda da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Congratulamos com isso e façamos votos para que um dia o possamos escolher em Oliveira das Meias, que seria de facto o seu destino verdadeiro. Por certo, aquele que Bento Carqueja escolheria, se, como queria o poeta, no assento etéreo onde subiu, memória desta vida de concerto. Um sonho, por certo, de todos nós, não se podendo ignorar o poderio da empresa espanhola, que é a legítima detentora do esporte. Consolemo-nos com a posse da casa berço de Bento Carqueja, onde o seu nascimento fica agora assinalado para a posteridade. Uma casa onde recebeu, sem distinção, poderosos e humildes, nobres e plebeus, quantos procuraram a sempre desejada e sempre pronta ambão a fazeja. E escreveu a neta, a senhora Dona Maria Elisa Carqueja Seara Cardoso Pérez, que eu muito respeitosamente saúdo e cujo enlevo pela memória do avô é bem conhecido, que Bento Carqueja deixou à terra levando, sobre o coração, meia dúzia de flores que a sua irmã Amélia colhera no jardim da casa de Oliveira das Meias, onde nascera. Quem sabe se flores cortadas piedosamente das centenárias árvores que ainda ali se conservam, árvores que, sacudidas pelas agruras de muitos invernos, continuam firmes, de pé, e neste outono, por certo envelhecidas, ao ver-nos todos recordar a vida e a obra do grande homem que à sua sombra repousou,
E quantas vezes sonhou um futuro melhor para o Verdes-Meis e para os Vivarenses. Saibamos ser dignos do seu exemplo. Muito obrigado.